Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. E nesta noite, com a ajuda de Deus e o nosso esforço por conhecer um pouco mais sobre o papel da igreja, como é que uma pessoa pode se dizer igreja? O que estamos tentando descobrir pela palavra de Deus é que não adianta dizer ser. De fato, as atitudes precisam comprovar que somos. Então, por gentileza, esses assuntos ministrados durante este tempo todo é uma contribuição do Senhor para que a gente não perca tempo dentro do templo sem saber que somos igreja e que igreja cumpre uma função que é dirigida pelo Espírito Santo, tá? Então, por favor, Atos capítulo de número 4, e temos que estar atento a isto para que a gente não fique perdendo tempo com a vida, que sair de casa para ir lá no templo e não entender muita coisa. Há que se esforçar, por favor, para saber mesmo o que uma igreja tem que fazer. Aí, quando você descobrir o que uma igreja tem que fazer, você tem que se virar para você mesmo e dizer: isso eu tenho que fazer, porque eu sou igreja. Então, nós não estamos tratando com coisas estranhas, são coisas nossas mesmo, por favor, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Nós temos para nós nesta noite, dos versos 32 ao 37, alguns versículos que poderão nos ajudar a compreender o que é que uma igreja faz. Quando não faz, não é igreja. Quando não é igreja, pode ser crente, mas não é salvo, porque Jesus vem buscar igreja, não vem buscar crente, ele vem buscar igreja. Você não encontra lugar nenhum, ele vem buscar os que creem, e isso a gente deduz, são os que creem, aqueles que são crentes. Mas ser somente crente não dá certo para arrebatamento. Tem que ser crente salvo. E crente salvo é o que cumpre o papel de igreja. Então, por misericórdia, vamos lá, 32, está escrito: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Quem leu bonitinho, diga amém. Amém. Quem não leu, quando chegar em casa, faça a leitura, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, irmãos, é toda a razão, é toda a explicação da nossa vinda aqui. Se vocês vêm aqui para ouvir alguém proferir uma pregação que não tenha palavra de Deus, estamos perdendo tempo. Vamos orar aqui por esses irmãos que estão trazendo seus pedidos de oração, e eu faço o meu mais uma vez,
Vocês estão orando já faz tempo, continuem, para que Deus me dê graças a completar a carreira que foi proposta, em nome de Jesus Cristo. Hoje já fica mais um pedaço para trás. Nós temos alguns irmãos conosco, eles são bem-vindos em nome de Jesus. Irmão Abimailson também estava por aí, foi atender uma necessidade e talvez volte antes de terminar o culto. Se há outras pessoas nos visitando, vocês são bem-vindas também. E aos que estão pelo rádio conosco ou acessando a internet, nós estamos aqui em Cacoal e vamos mais uma vez tratar sobre alguma coisa importante, que é o papel da Igreja de Cristo. Não estamos tratando unicamente da palavra ou daquilo que os homens procuram identificar como igreja. Estamos procurando entrar na palavra e extrair dela informações, o que mesmo é igreja. Como nós podemos definir, conhecer, nos relacionar, estarmos inseridos em um grupo de pessoas que de fato podem serem chamados de igreja de Deus. Acontecem alguns detalhes que não se pode ignorar, como aconteceu na igreja em Corinto. Paulo teve informações de que por lá as coisas não iam muito bem, porém, imediatamente uma palavra de correção para deixar aquela prática, porque isto não faz bem para a igreja de Deus. A igreja de Deus tem um compromisso de caminhar rumo aos céus, não se embaraçando com as coisas desta vida. E nesta noite, irmãos, nos textos ou nos versículos que lemos, eu propus extrair daqui uma conversação conosco sobre o que é comunhão. Se lembram disto? Se lembra o que é comunhão? Ou se lembra que já foi tratado aqui um pouco sobre comunhão? Bom, não vai te ajudar muito, mas pelo menos te informa que esta palavra já se encontrou escrita em algum lugar por aí, aqui na cidade. E de repente a pessoa que escreveu nem sabe por que escreveu. O irmão que leu também nem sabe o que estava lendo. Então, quando a gente não sabe o que está escrevendo, não sabe o que está lendo, é melhor passar uma borracha e apagar, porque de repente a gente está lendo uma coisa que não é boa, ou mesmo sendo boa não pode desfrutar. Mas você encontrou um lugarzinho aqui em Cacoal escrito koinonia. E eu não sei se a pessoa sabe se esta palavra se encaixa para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de função na vida comum das pessoas, porque koinonia quer tratar exatamente da estreita comunhão praticada por uma comunidade que tem bens comuns, uma visão comum, um comportamento comum. É como dizer a palavra do apóstolo: todos têm uma mesma mente, falam uma mesma fala, desejam um mesmo alvo. Isto é koinonia. Quando é para orar, todo mundo ora. Quando é para contribuir das necessidades que o povo tem, arranca alguma coisa e com amor e fé entrega, porque ele sabe que comunhão é uma coisa preciosa. Faltando a comunhão, rompe-se os laços de ligadura da minha vida, da minha existência com a minha eternidade. É a comunhão que me mantém. Então eu preciso saber um pouco mais sobre o que é esse negócio chamado de koinonia, que em língua portuguesa para nós é comunhão. Bom, a comunhão, na expressão da palavra koinonia, ela chama a pessoa a se juntar a alguém que está passando por uma crise, uma dificuldade, que ele não tem nada a ver com aquilo, mas ele faz parte do grupo, ele faz parte da comunidade.
da comuna. Então, por fazer parte, ele não tem o direito de se justificar isento a participação da dificuldade que aquele que também faz parte está sofrendo. Talvez foi alguma fraqueza, talvez foi algum descuido, quem sabe até ambição, levou ele a fazer alguma coisa que não devia, agora está em apuro, mas ele faz parte da comunidade, ele faz parte do todo, ele não pode ser deixado de lado, ele não pode ser abandonado, porque a comunhão não permite isto. E a nossa comunhão não é alguma coisa que se faz com tapinha nas costas. A nossa comunhão não é alguma coisa que acontece com um abanazinho da mão. A nossa comunhão não é alguma coisa que existe porque o irmão olhou para ele algum dia. Não, a nossa comunhão é alguma coisa muito mais profunda, porque a nossa comunhão, ela nasce aqui com os irmãos, mas ela se completa com o Pai e com o Filho. Se não houver com a igreja, não há com ele, com o Pai e com o Filho. E para que haja com o Pai e com o Filho, tem que haver aqui com o irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos procurar na Bíblia alguma ajuda para conhecer melhor isto. Abram a Bíblia Sagrada, na primeira epístola que João escreveu, e vamos ser um pouco rápido para a gente aproveitar alguns versículos para trazer isto mais próximo de todos nós. Primeira epístola que João escreve no capítulo 1, o primeiro capítulo, verso de número 6. Olha o que está escrito. Você que está em casa, poderia correr atrás da sua Bíblia e não ficar somente escutando, mas manuseando também, porque isso te ajudará. Se dissermos que temos comunhão, veja lá, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, o que está escrito aí, igreja? Não, é para falar assim, com a boca aberta, não é com a boca fechada não. O que está escrito aí? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Isso é dolorido. Isso é dolorido. Porque ninguém pode sustentar uma comunhão com Deus se a sua vida não se enquadra no modelo das doutrinas da Bíblia Sagrada. Ah, isso não tem nada a ver, isso não tem importância. Ah, tanta gente faz e continua na igreja. Querido, continua dentro do templo, mas não faz parte da igreja. Não pode você continuar jogando com risco desastroso, porque o arrebatamento está a acontecer a qualquer momento, e se te faltar a comunhão, não passará o contato, e você pode correr o risco de perder a grande oportunidade. 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, o verso de número 9. O primeiro capítulo da epístola que Paulo escreve aos Coríntios, verso de número 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a... Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a... De quem? De seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E como a gente administrar esta comunhão com Jesus? Jesus diz assim: aqueles que desejarem serem meus amigos devem fazer o que eu mando. Esse pode manter uma comunhão. Jesus esclarece mais, João escreve e fala sobre isso. Se vós estiverdes em mim, comunhão, e as minhas palavras estiverem em vós, comunhão,
Pedireis tudo o que quiserdes, realização. Sabe por que não estamos tendo algumas respostas? É porque nós queremos que Deus trabalhe para a gente. E a Bíblia diz que Ele trabalha mesmo, só que Ele não é meu servo, Ele é meu Senhor. Ele requer que eu tenha para com Ele uma entrega. E então quando eu faço esta entrega, vem da sua parte a resposta, sem muito esforço. Abra a Bíblia Sagrada, na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo de número 2, se você quiser ir escrevendo aí na sua Bíblia, para te ajudar depois, anotando alguns versículos, não faz mal não, te ajuda. A gente não consegue colocar isso tudo dentro da cabeça de uma vez só, e às vezes um pouco rápido. Capítulo de número 2, verso de número 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Sem isto, querido, você está num bom lugar para procurar a comunhão, porque você não está desfrutando de comunhão. Observe lá. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito. Olha, veja bem para onde que foi a comunhão. A comunhão foi para o mais íntimo do ser humano, para a profundeza das suas razões, daquilo que o juízo faz julgamento claro, preciso, não deixa confusão. A comunhão, ela precisa estar entrelaçada do mais profundo da nossa vida. Segundo Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, a sua segunda epístola, no capítulo de número 13, já terminando a epístola, o versículo de número 13 está escrito: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Meus queridos, Paulo diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O apóstolo João diz que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Pai e o Filho vêm morar no crente. O Pai e o Filho vêm morar no crente. Eu e você não podemos descuidar da comunhão, porque você não vai acreditar que Deus habita em alguém que pode ser chamado de qualquer. Não, de qualquer não. Deus habita em alguém que pode ser identificado como príncipe. Daniel escreveu como astro do firmamento, brilhando em meio a uma nação, um povo corrompido, mas ele está brilhando como astro no firmamento. É este que mantém esta comunhão, é ali que habita o Pai e o Filho. Também o apóstolo descreve dizendo que não somente é com o Filho e com o Pai, mas ele também conclui, João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 3, escrevendo que a nossa comunhão vai ficar assim, quase condensada. Olha o que diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ei, vamos ler todos juntos esse versículo aí, por favor. Isso aqui é papel da igreja, é a igreja que tem que fazer isso. Vamos lá. Quem é igreja, quem se admite ser igreja está aqui. Vamos lá, juntos. O que vimos
e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? A comunhão, queridos, ela é, ou são laços que juntam, que unem, que atrelam pessoas nas suas missões, se tornando companheiros, para se juntar a destruir obstáculos, construir pontes, arrumar caminhos, continuar andando juntos. Olha o que diz a Bíblia, João capítulo 15, o verso 12. A comunhão com os companheiros cristãos, como aqueles que o Senhor Jesus tem trazido para a sua casa e nos colocou uns com os outros para juntos servirmos a Ele. Capítulo 15, é o capítulo da videira, verso de número 12, onde está escrito: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos. Irmãos, Jesus amou a Levi, um funcionário do Estado. Jesus amou ao Zaqueu, um dos cobradores de tributos que tinha o seu escritório particular. Jesus amou Saulo de Tarso, um dos membros do Sinédrio. Mas Jesus também amou o leproso abandonado lá no tanque há quase 40 anos. Jesus também amou a filha de Jairo, que não tinha nada a ver. É problema de Jairo, isso é problema dele, não tem nada a ver com essa gente. Jesus amou a mulher Cirofenícia. Eu não tenho nada a ver com essa mulher. Eu não vim para estar me envolvendo com coisas que não dizem respeito à minha pessoa. Queridos, de vez em quando nós temos bem presente estes sentimentos. Eu não tenho nada a ver com isso, sim ou não? E daí, sim ou não? Se assustou? De vez em quando a gente acha que não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque a gente se esquece que é a igreja. Porque quando a gente não se esquece que é a igreja, a gente não se esquece do mandamento de Jesus. Porque Jesus não fez distinção de uma e outra pessoa. Enquanto os judeus discriminavam a mulher pecadora, Jesus esperou que eles a sentenciassem de morte. Mas enquanto escrevia na areia, todos foram embora. Jesus levanta o seu olhar, está só a mulher, e pergunta: onde estão os teus acusadores? Porque, irmão, para acusar é rapidinho, sim ou não? Ei, para acusar é para já. Para acusar é para já, mas para perdoar leva tempo. Enquanto a acusação nada ajuda e a falta do perdão destrói, Satanás está fazendo festa na nossa casa, na nossa família, no nosso negócio, na nossa saúde, na nossa vida. Mexe para todo lado e o negócio não vai. O negócio não anda, tem tanta gente que anda, o mundo está tão difícil, a crise está tão apertada, mas tem gente indo bem. O que é que está acontecendo? Aí ligeirinho eu escuto alguém dizer: deve estar mexendo com um negócio errado. Quem não ouviu isso ainda? Deve estar fazendo alguma coisa errada, ou está enganando o Estado, ou está mexendo com coisas proibidas. Mas a Bíblia Sagrada diz que aquele que é a igreja de Deus deve manter uma comunhão com aquele que é o Pai e o Filho, e ela é cultivada com a presença do Espírito Santo que habita em nós. E os obstáculos que o mundo coloca na nossa frente, Ele nos avisa para não esbarrar neles, para passar. Comunhão com os companheiros, fazer com que o amor com que Cristo nos amou. Lucas 24:15. Lucas 24:15.
Está escrito: e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. Olha o que diz o verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. Olha o trabalho de Jesus para fazer com que a minha comunhão não seja interrompida. 2 dos discípulos haviam desertado do colégio de discípulos do mestre, indo para casa, indo embora, desertado. Jesus foi atrás deles para fazê-los voltar, e voltando eles vieram e acharam reunidos os discípulos. Porque comunhão, querido, não é você na tua casa e eu no templo, não é eu lá na minha casa e você aqui se arrastando no piso chorando, não. Comunhão é nós pegando junto, é igreja, obreiros, companheiros, todos. Estamos cansados, todo mundo está cansado. Tem problema? Não tem ninguém que não tem problema. Está doente? Eu quero saber quem é que não anda doente. Está triste? Vai saber quem é que anda alegre nesse mundo. Mas Deus quer que a gente se junte, amando um ao outro, levando as cargas uns dos outros, para cumprirmos a lei de Cristo, e a comunhão se afina, e Jesus daqui a pouquinho nos leva de volta para estarmos reunidos todos juntos. A comunhão com Cristo faz arder o coração. Você não sente? Lucas capítulo 24, verso 32. Se você fechou a Bíblia, perdeu. Lucas capítulo 24, verso 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Queridos, é inadmissível que alguém que pensa ser igreja, diz ser igreja, esteja ouvindo o Senhor Jesus falar e não se ocupa com o que o seu coração sente. É inadmissível que alguém seja igreja e passa um culto, passa 2, passa 10, passa 20, e ele não tem nada para contar do que ouviu. Do que ele ouviu, não tem nada para contar. Hoje eu encontrei com 2 pessoas diferentes, de congregações diferentes, e elas me disseram: membros, são obreiros, membros. Obreiro até que nenhum falou não. Estão tão acostumados já com cultos abençoados, que quando Jesus abençoa mais uma vez, é mais uma vez. Mas o irmãozinho chegou e disse: pastor, olha, o culto na nossa congregação domingo, a gente não queria que terminasse aquele culto mais nunca, dali já fôssemos para o céu de uma vez. Que coisa gloriosa. Pastor, eu acredito que
todos os batizados falaram em línguas estranhas, e ainda Jesus batizou mais 3 crianças. Agora, querido, de boca cerrada, só balançando a cabeça, você não vai fazer nada. Você vai se esquecer que é a igreja, você vai se esquecer que é membro, você vai se esquecer que poderia ser mais abençoado e estar tendo reservas para abençoar alguém. Ardia o coração. O crente que cultiva uma vida de comunhão, o dia que ele viaja para a eternidade, ele deixa por aqui uma história. Ei, quem diz amém? O crente que vive, que cultiva a vida de comunhão, o dia que ele viaja, ele deixa uma história bonita para trás. O pastor não tem dificuldade do culto fúnebre, ele vai lá tranquilamente, porque a comunhão que aquele membro transmitiu enquanto crente congregado era de um compromisso de uma vida de comunhão com Deus e com a igreja, com o corpo de Cristo como membro, e naquilo que podia participava das necessidades do rebanho do Senhor Jesus. Abra a Bíblia Sagrada em Atos 4:13. Atos dos Apóstolos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eles sabiam que os homens não tinham lá grande preparo, mas sabiam que eles tinham estado com... Sabiam que eles tinham estado com... E quem já esteve com Jesus nunca mais foi como era antes. Nunca mais. Porque quem um dia se encontrou com ele, a sua vida foi mudada. E esses homens estavam sem saber dar explicação, porque eles conheciam estes homens. Conheciam eles de antes, não era da agora não era do momento, conheciam antes. E esses homens não... De onde foi que eles arrumaram esta argumentação? A única explicação: eles andaram com Jesus. Irmão, quem anda com Jesus não fica muito tempo de boca fechada não. Uma hora ele acha alguma coisa para dizer. Quem anda com Jesus, algum momento, ele não vive muitos dias sem ter alguma coisa para contar, porque o que o Senhor Jesus faz é tão grande que ele não suporta ficar quieto. Os discípulos levaram uma peia, foram açoitados, foram golpeados pelas autoridades, lançados na prisão. O Senhor estabeleceu milagres, foram colocados a público e ali em liberdade, levados ao questionamento. Diz a Bíblia Sagrada: julgai o que devemos fazer, porque nós decidimos não silenciar, não deixar de falar das coisas que nós temos visto e das coisas que nós temos ouvido. Nós não estamos contando o que os outros estão contando, nós estamos vivenciando o que o Senhor Jesus está fazendo. Nós estamos vivendo o programa do cristianismo, o programa divino para o cristão na terra. Não é alguma coisa distante. Pare de olhar para trás, vamos olhar para frente. O testemunho é uma ferramenta que produz o despertamento para a comunhão. Na primeira epístola, João, no capítulo 3, o verso 3, voltamos lá. Olha o que ele diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão. O testemunho desperta comunhão.
Quando o crente para de testificar o que Deus mostrou para ele, fez ele ouvir, ele não conta, ele está destruindo a sua comunhão e está impedindo que uma comunhão de laços espirituais aconteça na pessoa que está ouvindo o testemunho. E pensa como é triste. Claro, cada pessoa tem uma natureza. Ai, mas quando eu chego aqui eu quero morrer. Eu não gostaria mais de ouvir isso de crente, não. Aqui, morrer aqui, para quê? Só morre aqui quem não deve estar preparado para chegar aqui. Ah, por isso, pastor, eu não estou preparado. Sabe quem é que não está preparado para ver? Aquele que não aceitou Cristo ainda. Aquele que ainda está vivendo a prática dos seus erros, aquele que ainda tem as suas coisinhas escondidas, aqueles que ainda não tiveram coragem de abandonar aqueles vícios que lhe acompanhou, judiou. Agora você aceita Cristo e não tem coragem de jogá-los fora. Aí quando você cai aqui, você quer morrer. Se morrer, vai dar problema. Peça a Deus para não acontecer antes que a comunhão se estabeleça. O dia que você recebe a comunhão, você vê aquele camarada que não sabe dizer muita coisa, desconcertado no que diz, mas ele tem liberdade e acaba chamando a igreja para sorrir espiritualmente, achando graça o que Deus faz na vida de uma pessoa que não tem prática para falar, mas tem vontade de dizer alguma coisa. O sangue de Jesus Cristo tem compaixão de nós. A comunhão, meus queridos, é alguma coisa que envolve de precioso. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comunhão. Entrarei em sua casa, se ele abrir a porta. Se não abrir, não entra. Irmão, Jesus não entra no coração do pecador quando ele não abre, mas também não volta ao coração do crente quando alguma coisa aconteceu e ele não se arrepende, confessando e abandona e arruma a sua vida com Cristo. Ele fica sempre com a ausência da pessoa de Jesus Cristo em sua vida. Observemos a nossa comunhão, queridos. Se comunhão é alguma coisa que une uma comunidade em torno de objetivos comuns, de propósitos únicos, de um pensamento só, de um alvo único, então vamos ver o que é que nós temos. Todos nós temos o dever de possuir, que é da mesma natureza para cada um de nós. Vamos lá? Abram a Bíblia em Tito, capítulo 1, verso 3. Tito, logo depois de Timóteo, capítulo 1 e verso 3. Olha o que está escrito. Mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Olha, irmãos, a fé não tem cor, não é diferente. Ela é em intensidade por aquele que mais se entrega, por aquele que mais se aproxima, por aquele que mais se rende a Deus. Mas deixa eu lhe dizer, apesar do Senhor Jesus Cristo ter olhado para uma pessoa e dito: mulher, grande é a tua fé, deixa eu lhe dizer, não te preocupes com o tamanho da tua fé, nem com o tamanho da minha fé. Se preocupe se você tem fé. Você me ouviu? Se preocupe se você tem. Você tem fé? Ah, pastor, eu tenho, mas é pouquinha. Está bom demais. Se você tem um pouquinho, se você tem fé, tenho.
Tem, então tá bom, glória a Deus. Você não devia ficar assim tão acabrunhado, porque você está me dizendo que tem fé. Eu estou pensando que você não tem. Porque quem tem fé, ele crê que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando eu creio, eu tenho fé no Senhor, eu creio que eu vou buscar e Ele vai me atender. Então eu não tenho por que ter dúvida. Capítulo 1, verso 4, que estávamos lendo: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. A fé que é para todo crente. Você precisa ter esta fé. A Bíblia diz, Hebreus está registrando e adverte os crentes: sem fé, sem fé, você não consegue cantar, não consegue orar, não consegue ler Bíblia, não consegue congregar, não consegue contribuir, não consegue cantar, não consegue fazer nada. Tudo que você vai fazer é difícil, demora muito, mas se você tem fé, a oração foi curta demais, esse hino tem que cantar de novo, a leitura bíblica foi de uma forma como eu ainda não tinha ouvido, como a palavra foi boa. É porque você chegou com fé. Filipenses 1:7. Aleluia. Filipenses capítulo 1, verso 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos. Misericórdia. Paulo ele não deixou ninguém fora. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa, e confirmação do Evangelho. Irmãos, o que nós temos de membros da Igreja Assembleia de Deus que aceitou o Evangelho da facilidade, o Evangelho das boas coisas, o Evangelho da boa vida. Aí quando um dia eu ouvi isso, um crente, irmão, não podia ter dito isso para mim nunca, eu fiquei triste demais. Pastor, fazendo uma convocação para oração de noite, passar umas horas orando à noite. Aí eu fui fazer uma comparação idiota. O que eu fui fazer? Falei, gente, meu irmão, sai do culto, fica até madrugada comendo pizza aí na calçada, correndo o risco do motoqueiro desses malucos levar mesa com tudo, anda empinando moto de noite aí sem rumo, ninguém acha eles, ninguém vê. Aí não faz mal. Aí para ficar uma hora orando. Quando você não era crente, você amanhecia o dia dançando esse fone. Bom, por isso eu saí de lá, vim para cá, que é para ir para casa cedo, dormir e descansar. O que tem de crente, irmãos, que acham por estar sofrendo no mundo, agora ele vem para Cristo, ele vai viver assim, pastor, dando aguinha de colher na boca. Você não faça por onde, porque para chegar no céu eu estou dando duro, tá, queridos? Para chegar no céu estou dando duro, tem que jejuar, tem que ler Bíblia, tem que levantar de noite, tem que orar, tem que visitar, tem que fazer tanta coisa. Para chegar no céu, título não me coloca lá dentro, como também não vai te colocar nenhum líder religioso. Você vai entrar lá pela autoridade santa do eterno Salvador e Senhor Jesus Cristo, se você tiver fé nele. Nossa comunhão, primeiro, fé cristã. Segundo, manifestação da graça por Cristo Jesus. Essa é a nossa comunhão. Terceiro, a presença do Espírito no crente salvo. João 20, 22. Todo crente salvo tem o Espírito Santo. Aí
por favor, não me pergunte depois do culto: então quem não é batizado com o Espírito Santo não é salvo? Se alguém fizer essa pergunta, eu vou levar você para dar um coro ali atrás da escola, tá? Irmãos, a Bíblia não está dizendo isso. Isso já foi um cavalo de batalha entre alguns irmãos nossos, que passaram a acreditar que só é salvo quem é batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não salva ninguém. Ele é de fato para quem já é salvo, mas não salva. Ninguém é mais salvo porque já é batizado. Ninguém é mais salvo porque fala línguas estranhas. Ninguém é mais salvo porque profetiza. Ninguém é mais salvo porque tem visão. Tudo isto é o que Deus faz acontecer na vida do salvo. A salvação está como guarda-chuva maior, aberto, e debaixo o Senhor nos enriquece com estas bênçãos. Agora, pastor, e esse negócio de Espírito Santo para quem não é batizado? É o que Paulo escreveu dizendo: é o penhor. Penhor, o que é penhor? A garantia. Garantia. Eu vou, mas eu volto. Qual é a garantia que o Senhor nos dá? Eu deixo o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou, mas eu volto. E o Senhor Jesus olha para o rostinho deles, estão tudo tristes, chororó, sem alegria. Acabou, pensei que ia dar certo, eu já estava com meu lugarzinho garantido, agora vai acabar tudo. A gente vai ter que voltar a pescar, vai ter que voltar à vida tudo de novo. Que decepção. Melhor a gente mudar da cidade. 2 já pega a mala e vai embora. Aí Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem, porque vocês vão ser a minha igreja, e a minha igreja eu vou dar poder e autoridade, e com poder e autoridade vocês vão agir em meu nome. Procuração passada, aberta para quem quiser. Você pode falar em nome de Jesus, quem desejar. Só que para falar em nome de Jesus tem que pedir: Jesus, lava-me com teu sangue, branqueia-me, santifica-me, purifica-me, porque eu quero usar o teu nome. Não pode ser de qualquer jeito. Que teve e foi 7 meninos, 7 rapazinhos sem juízo, que tentaram expulsar um demônio lá em nome de Jesus que Paulo pregava. O negócio não deu certo, era 7 para 1. Todos pereceram na mão daquele um, porque o poder e a autoridade de Jesus é dada para o crente, o pequenininho, o franzininho, porque poder e autoridade de Cristo não se manifesta no tamanho do braço, do músculo, no atletismo, na prática que esse sujeito tenha praticado, não, porque Jesus subjuga todos aqueles que não estão na comunhão com o Pai e com o Filho, à luz de uma palavra humilde, porém temerosa, carregada de amor, nos lábios de alguém que já se entregou a Jesus Cristo. A nossa comunhão se revela pela manifestação dos dons espirituais. E a nossa comunhão também se manifesta. A nossa comunhão também se manifesta. Abra a Bíblia. Segunda epístola que Pedro escreve, capítulo de número 5, verso 8. São textos que é bom a gente estar lendo, porque são palavras que a gente precisa ter isto bem próximo da gente. Bem próximo da gente. Segunda epístola, perdão. E a primeira epístola. Primeira epístola, 5 e 8. Sede sóbrios, vigiai. Irmãos, isso só deve se dizer para crente salvo, porque só corre perigo crente salvo. Quem não é crente salvo não corre perigo nenhum. Mas pastor, então é melhor não ser salvo? Não, peraí, eu vou te explicar. Como assim? Peraí, lê o versículo. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. De quem ele é adversário? Do crente salvo. Do crente salvo. Do crente lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. Os demais são dele. Te assusta? Pois é verdade. Agora, quem é que corre perigo? Só o crente salvo. Por que corre perigo? Jesus se antecipa e diz: acautelai-vos.
Acautelai-vos, cuidado, cuidado, o mundo é perigoso, jaz no maligno. O dia que Adão pecou e Eva transgrediram o mandamento com a desobediência, lá no Éden, o diabo tomou posse do comando deste mundo, desastrando vidas e massacrando quem ele pode. Mas a igreja de Jesus tem uma palavra de advertência dada por Cristo. Não tem que se atemorizar, não é para se arrepiar, não é para sentir medo, não, porque o amor lança fora o temor. O que é que está acontecendo? Quando vê alguma coisa estranha, dá as costas e sai de fininha. Te cuida, arruma a vida com Deus, porque para se deparar com estas coisas ruins, Deus não consagrou pessoas especiais, não. Ele salvou pecadores, lavou com seu sangue, escreveu no livro da vida e disse: agora resista o diabo e ele fugirá de vós. Olha o que está escrito: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Já viu que o negócio é perigoso? Então, quanto mais perto de Jesus, melhor. Quanto mais perto de Jesus, melhor. Quanto mais perto de Jesus, melhor. A nossa comunhão, ela é comum, porque a fé é comum, a graça é para todos, o Espírito Santo é para todos, os dons espirituais para todos. É só buscar o Senhor, faz com que se manifesta. A esperança da vida eterna é para todos. Então isto é koinonia, produz uma comunhão. Paulo escreve aos Colossenses e aos Filipenses falando de uma mente única, de um só falar. Isto é comunhão. Não estamos divididos, não estamos um para um lado e o outro para outro, um querendo uma coisa e o outro não. Estamos todos com um alvo determinado, colocando os nossos olhos em Cristo, porque é Ele o autor e o consumador da nossa esperança, da nossa fé. Para que a comunhão permaneça, temos que aprender uma coisa. Não são muitas, mas são necessárias e indispensáveis. Primeira, Marcos 8:34. Primeira, Marcos 8:34. A nossa comunhão deve ser permanente, ela deve acontecer e precisa ser cultivada. Agora, para que isto aconteça, eu tenho que aprender algumas regrinhas. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não querem mais ouvir isto. Eu não vou lá na igreja para receber ordem de ninguém. Então você está perdendo seu tempo, querido. Porque aqui o Senhor reúne uma igreja que é dele e manda ministrar a palavra que é dele. Você não tem como bater os ombros, não vai dar certo. A gente tem que se curvar a isso. Você quer o céu? Quer? É por aqui, vamos lá. Marcos 8:34. Vê se dá para te ajeitar aí. O que está escrito na sua Bíblia? Vamos ler juntos? 8:34, é isso mesmo? Já viu? E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. 3 aqui para mim, por favor. Pastor Vande, pastor, vocês 3 aqui, logo mais perto aqui, para todo mundo entender esse versículo, nunca mais esquecer. Vocês querem me seguir? Querem? Querem? Eles vêm atrás. E o que tem de gente indo na frente, obrigado. O que tem de gente indo na frente, Jesus nunca passou por ali, ele já está lá. Talvez você até já foi em algum lugar e encontrou alguém lá da tua congregação e ficou assustado, mas o irmão está aí, e você?
Olha, irmãos, a gente precisa ter cuidado com a comunhão. O céu é precioso, não pode se perder por bagatela. Eu fui falar uma coisa aí, um homem desinformado que nem eu não pode estar falando muita coisa. Eu fui falar, tem gente que tem coragem de pagar todo fim de semana X valor para entrar num local aí e acha que é caro, R$ 25, para tomar um dia de ar-condicionado fresquinho aqui dentro, receber uma palestra preciosa, porque será de Deus, Deus falando ao nosso coração. Um cuidado da igreja para estar preparando já o almoço, bem à altura. Um jantar de elite, com umas coisas especiais para gente de alto nível, porque a igreja é de alto nível. A igreja são pessoas especiais, são príncipes. Mas para os mesquinhos, 25 é muito, mas pagar 50 para entrar numa bagunça que tem aqui pertinho, faz diferença. E algumas pessoas, quando a gente vai conversar aqui na cidade, falar alguma coisa para convidar um culto e vir na igreja, ele fala, fulano é lá da sua igreja, graças a Deus, amém. Eu estranhei porque eu via lá naquele lugar assim, assim. Mas Jesus também viu, não se preocupe não, tá, querido? Jesus também viu, e sábado é Santa Ceia. Jesus também viu, e sábado é Santa Ceia. E a Santa Ceia é o primeiro degrau da nossa comunhão. Ela define a nossa vida entre o passado e o futuro com um presente seguro. Caso contrário, perigo. Perigo. O que foi que nós lemos? Se alguém quiser, não é obrigado. Você não precisa se enfadar de nos ouvir. Não. Mas se você quiser o céu, negue-se. Olha, irmão, isso é coisa dolorida para este século. Este século, as pessoas cultas, preparadas, manejando a tecnologia, dominando além dos astros, ter que se sentar num banco, escutar uma pessoa por 1 hora falar sobre algumas coisas, de regras de conduta, de ética, de comportamento, de submissão, de disciplina, de possibilidade de fracasso, de vitória. O que é isso? Eu não estou para isso não, eu estou para viver. Pois é, a morte está chegando aí. E a hora que ela chegar, você deveria ter assistido um videozinho que está na internet aí, um velhinho, dizendo, se eu pudesse, eu voltava a fazer tudo de novo. Mas eu não posso. Não posso. Passou, a oportunidade passou. Vamos ficar em pé? Para cultivar a nossa comunhão, nós temos que então caminhar com Jesus. Para cultivar a nossa comunhão, nós temos que caminhar com Jesus. Agora, segundo o seu modelo, negue-se a si mesmo e siga-me. Por onde Jesus passar, passar também. Aí se a gente for analisar os caminhos por onde Jesus passou, misericórdia, sobra só bagaço. Você lembra da fotografia que o profeta Isaías escreveu dele? Não víamos nele beleza alguma. E hoje o mundo está vivendo pela estética. Quem não tem estética está fora. Está fora, irmão. Clama a Jesus e fica linda, fica bonito, irmão. Fica bonito que esse mundão sujo que nós temos aí diante de nós exige que você vá para uma faculdade, faça uma graduação, tenha uma especialidade, faça uma prova, um teste apertado, mas depois ele te chama para entrevista. Se na entrevista você não for simpático ao entrevistador, você rodou. Porque o que o mundo quer é comprar prazeres de forma barata. Mas quem tem comunhão com Cristo não vai abrir mão da sua comunhão. Sempre quando eu chego aqui eu me lembro de uma jovem por nome Jaqueline, que a irmã Ivonete conheceu. Banco Pacífico, uma das maiores agências bancárias de moeda internacional no Equador. Fez o concurso com várias moças.
Imagine. Resultado, uma vaga. Quem passou? A Jaqueline. Nós ficamos felizes na igreja. Graças a Deus, a vaga foi da serva de Jesus. Foi uma festa. Se preparou para a entrevista. Quando ela foi se apresentar para a entrevista, passava num camarim com as damas por ali, sei lá que chama aquilo. Olharam para ela e se assustaram. É você que veio para a entrevista? Não acredito. Não te explicaram? Como? Eu respondi a prova, minha nota foi 9,7. Não precisa de explicação. Eu respondi aos questionamentos. Não, mas aqui é a aparência. Vem cá, ligeiro, nós vamos dar um trato. Aí depressa avançaram na sobrancelha dela. Arrumaram uma lata daquele negócio podre, de jogar na fossa, começaram a passar no rosto dela. Aí disse, espera um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo. Quando levantou, disse, não, desculpe, por favor, estou me sentindo mal, deixa eu lavar meu rosto. Quer dizer, vou lavar minha cara, porque antes era um rosto. Agora me fizeram uma cara. Foi lá, lavou tudo e disse, escuta, eu não vim vender meu corpo. Eu vim oferecer meu serviço. Se o meu serviço pela prova que me aplicaram não serve, o meu corpo é do Espírito Santo. Se precisar de mim, o meu telefone está no currículo. Eu estou indo para casa. 3 dias depois, a Jaqueline foi chamada para assumir o posto. Mas o que tem de crentezinho barato hoje, irmão, que acha que vai impressionar alguém com a caixa de rouge vermelho, de descolorir o cabelo, de pintar e bordar e achar que está passando, sendo aprovado. Você está estragando com a sua comunhão e perturbando a comunhão do outro. Já prestou atenção? Quando você aparece na congregação de manhã de um jeito, de tarde de outro, você está bagunçando a tua comunhão e está perturbando a comunhão de mais alguém. Fraco, que não consegue te entender porque você é desse jeito. Vamos lá, cuidemos um pouquinho mais. Quer ficar mais bonito? No céu. Porque aqui o pecado deforma, aqui o pecado macula, mas no céu o pecado não tem entrada. Quando a gente entrar lá, o pecado fica para trás e nós seremos maravilhosos aos olhos daquele que nos salvou, que nos suportou por aqui, mas que nos arrebatou para estar com ele até